Irmãos, abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 24, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 24. Aqui Jesus ele vai falar, né, irmãos? Ele vai citar algumas parábolas aqui, se referindo ao reino dele, né, irmãos? O reino e as pessoas que fazem parte do reino e também aqueles que não fazem, né, irmãos? Aqui, versículo 24, é a parábola do trigo e do joio. Diz assim, irmãos: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui, depois ele ensina, né, irmãos? Ele explica, né, essa parábola aí, né? No versículo 36, ele vai explicar, né, irmãos? Versículo 36, diz assim, ó: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. Quem é, irmãos? Jesus. O campo é o que, irmãos? O mundo. A boa semente são os filhos da onde, irmãos? Do reino. E o joio são quem, irmãos? Os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem, irmãos? Os anjos. Até aqui, né, irmãos, sem dificuldade nenhuma, né? Jesus ele explica muito bem o que é cada figura aqui, né, irmãos? Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa o quê, irmãos? Escândalo. E o que comete o quê? Iniquidade, as vontades próprias, né, irmãos? E lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. No reino de quem, irmãos? No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você vê que existe dois reinos aqui, né? Um é o reino de Jesus, o outro é o reino do Pai. Não é isso, irmãos? Por quê, irmãos? Porque Jesus ele veio estabelecer o reino dele aqui no mundo. O reino dele está estabelecido aqui. A igreja dele está aqui ainda, né? Mas vai chegar o dia que ele vai vir e ele vai buscar a sua igreja e vai levar e vai apresentar para o Pai, irmãos. Então, quando fala o reino dele aqui, não é que o mundo é o reino de Jesus, não é isso. Mas é que o reino dele está estabelecido aqui, está no mundo. Ó, a Viviane está de óculos, irmãos. Ficou bonita, né, irmãos? Olha que bênção. E daqui uns dias vai ser eu também, irmãos, que eu não estou enxergando nada, viu, irmãos? Eu estou lendo aqui pela fé, tá? Não enxergo nada não, estou bem cego. Mas é assim. Então, irmãos, Jesus ele deixa bem claro, ele explica muito bem aqui. Então, o campo é o mundo. O mundo. No mundo, irmãos, no mundo tem o joio, que são os filhos do maligno. E no mundo também tem os filhos de Deus, que estão no mundo também. Jesus disse para o Pai, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê, irmãos? Do mal. Então nós estamos no mundo. Estamos no mundo. Mas ao mesmo tempo, espiritualmente dizendo, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino celestial. Mas, até a vinda de Jesus, não tem que se fazer, irmãos. Vamos ter que enfrentar as dificuldades desse tempo presente. Então, vai chegar o dia que Jesus vai vir, e aí, a palavra fala, né, irmãos, que ele vai separar dos bodes as ovelhas, né? E aí, os bodes vão para onde, irmãos? Lago de fogo. E as ovelhas? Para o céu, né, irmãos? E aí, olha o que diz aqui, ó. Versículo 40, né? Ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade.
e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seria muito mais simples, né, irmãos? Seria muito mais simples a gente acreditar que a igreja está semeada na igreja, tanto o trigo como o joio, tanto os filhos de Deus como os filhos do maligno. E aí, irmãos, seria muito mais simples para a liderança da igreja, né? Quando alguém viesse reclamar, né? Mas olha o escândalo que o irmão está fazendo, olha o escândalo que a irmã está fazendo. Eu ia dizer assim para vocês, não, mas não pode tirar o joio do meio do trigo, não. Isso aí deixa para Jesus. É quando ele vier que ele vai separar, viu? No tempo de hoje tem que deixar junto, tá? Tem que deixar o joio e o trigo junto, deixa crescer junto. No dia da ceifa, quando Jesus vier, aí ele vai separar. Irmãos, não é nada disso. O escândalo é no mundo. No mundo, o escândalo é normal, né? Na igreja não, o escândalo que tem na igreja, você tem que dar conta. Tem que dar conta, porque se você não der conta, lá no dia do juízo, você vai ser cobrado, né? Então não tem como fazer vistas grossas, né, irmãos, para o que Jesus ensinou. Então ele deixa bem claro aqui, né? Tanto o joio como o trigo são semeados no mundo, estão no mundo todos juntos, né? Quando é daqui a pouco, acaba o culto, né, irmãos? Cada um vai para a sua casa, quando é amanhã nós vamos trabalhar, e no nosso trabalho a gente vai estar misturado ali, com pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus. E vamos crescer, eles vão crescer do jeito deles, nós vamos crescer do nosso jeito, do jeito de Jesus. E lá no dia da ceifa, irmãos, não vai ter igreja A, B, C, D, não vai ter nada disso. No dia da ceifa vai ser aqueles que são de Deus e aqueles que não são, né, irmãos? Vai ser separado mesmo, né? Então, esse negócio de que, tem que deixar o joio dentro da igreja, isso aí é papo furado, irmãos. Pode ter? Pode, lógico que pode. Pode ter sim. Se ninguém perceber, vai ter. Mas a palavra é bem clara, né, irmãos? É bem clara que aquele que pratica o mal, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aquele que faz o bem, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então isso é a coisa mais certa que tem. Então quando no meio do trigo tem joio dentro da igreja, irmãos, é porque tanto a liderança como os irmãos não estão enxergando o escândalo. Não estão enxergando, né, irmãos? Não estão enxergando o joio ali, né? Pode acontecer sim, pode acontecer, mas o normal é não, né? O normal é que cada um de nós tenha olhos espirituais, tenha discernimento das coisas e que dê jeito nas coisas, né, irmãos? E aí sim, aí o negócio flui, né? E aí ele vem dizendo aqui, vamos voltar um pouquinho aí, versículo 31, irmãos. Mateus 13 mesmo, né? Versículo 31, aqui a parábola do grão de mostarda, né? E do fermento. Diz assim, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábola a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, Jesus, ele cumpriu, né, irmãos, todas as profecias que tinha acerca dele, e essa aqui é uma delas, né, irmãos? Ele tinha que falar por parábola mesmo. Então, quando a palavra fala lá em Mateus 7, né, Mateus 5, né, não cuideis que vim destruir a lei, né, eu não vim me rogar, mas cumprir, né, irmãos? Então ele veio cumprir mesmo, todas as profecias que tinha acerca dele, que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. Então aqui, irmãos, essas duas parábolas aqui, tanto Disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhe, por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas, e o que mais, irmãos? Que coisa, né, irmãos? Aqui Jesus, ele faz uma revelação espetacular, né, dos dias de hoje, né, irmãos? Quem que é o escriba, irmãos? Escriba era um cara que ele entendia muito da lei, né, irmãos? Porque ele copiava a lei o tempo todo. Então o escriba, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia tudo aquilo ali. Porque ele estava envolvido com a lei, né, irmãos? Então ele fala que todo escriba, né, instruído, né, acerca do reino, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas novas é o que ele aprendeu de Jesus. E coisas velhas é o que ele traz lá de trás. Assim também são os religiosos de hoje, né, irmãos? Os religiosos, eles têm o entendimento deles, e quando eles se aprofundam naquilo que Jesus ensinou, eles não abolem o que eles tinham, né? Eles não fazem como o apóstolo Paulo fez, né?
considerar como esterco, né, tudo aquilo que tinha. Não, eles querem ficar com os dois. E aí ele tira coisas boas, coisas ruins, coisas novas e coisas velhas. Então, os religiosos de hoje são como os escribas, né, irmãos? Versículo 53, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser aonde, irmãos? Na sua pátria e onde mais, irmãos? Na sua casa. Isso é verdade ou é mentira, irmãos? Isso é verdade, né, irmãos? Isso é verdade. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, a incredulidade é terrível. Onde há incredulidade, irmãos, não acontece nada, né, irmãos? Não acontece. E aqui ele fala, né, irmãos, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, quer dizer, ou na sua casa. É o lugar onde a pessoa vive. É o lugar onde a pessoa é conhecida. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não olham para Deus, olham para a pessoa. As pessoas não olham para a pessoa como sendo um filho de Deus, como sendo um homem, uma mulher de Deus, mas olha como sendo aquele que ele conhece, né? Então, não crê, não confia, não acha que dali vai sair coisa boa, irmãos. As pessoas são assim. As pessoas são assim. E aí bate o quê? Incredulidade, né? E na incredulidade, Deus não trabalha, irmãos, não opera, não tem como operar. Então a incredulidade é terrível. E se a gente não toma cuidado, irmãos, até entre nós, acaba sendo da mesma forma, sabia? Porque nós somos uma família verdadeiramente. Então, se a gente pensar dessa maneira, né, o que acontece? Chega uma hora que a gente está tão envolvido uns com os outros, que a gente acaba tendo as coisas como algo muito normal, irmãos, e não é. Não é? O poder de Deus não é normal. O poder de Deus não é simples. O poder de Deus é algo grandioso, grandioso. A gente não pode ter como algo simples. Não pode ter como algo, né, irmãos, cotidiano ali. Não é. A gente não pode olhar para um irmão, né, e olhar para um irmão segundo a carne, é segundo o espírito, né? É como a palavra diz. Mas se a gente não toma cuidado, cai nisso daqui, irmãos. Cai nisso daqui. Então, quando olhavam para Jesus, falavam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não é esse que as irmãs dele estão tudo por aí, ó? Que os irmãos deles também estão com a gente? Como que pode sair tanta maravilha dele? Como que pode sair tanta sabedoria dele? Então os homens ficavam confundidos, né, irmãos? Ficavam confundidos com Jesus. E é bem assim, né? Vamos lá em 1 João capítulo 5, irmãos. Primeiro João capítulo 5, versículo 1, irmãos. Diz assim, ó, 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é o quê, irmãos? Então, olha que coisa. Então, Jesus ele vem ensinando, né, irmãos? Ele vem ensinando como que é o reino dele, como que funciona, como que vai funcionar no dia da sua vinda. E aqui, João, ele vem dizendo, né, irmãos, que aquele que ama a Jesus, também tem que amar aqueles que é nascido dele, né? Todo aquele, ó, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então aquele que ama a Deus, né, ama também aqueles que nascem de Jesus. Versículo 2, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos o que, irmãos? Os seus mandamentos. Então é impossível a pessoa, ela amar os filhos de Deus sem guardar os mandamentos de Jesus, irmãos. É impossível a pessoa amar os filhos de Deus, né? Dizer assim, eu amo meus irmãos, mas não é obediente à palavra de Jesus. É impossível isso daí. É conversa fiada, irmãos. Porque a pessoa só consegue amar quando ela guarda a palavra de Jesus. Quando ela obedece a palavra de Jesus. Então não tem como eu ter a minha vida, né, de qualquer jeito e dizer que amo meus irmãos. Mais hora, menos hora eu vou abandonar os irmãos. Isso aí é mais que certo, irmãos. É mais que certo. Agora, se eu for obediente às palavras de Jesus, aí sim, aí funciona. Porque aí jamais eu vou abandonar os irmãos. Versículo 3, ó.
Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê, irmãos? Pesados. Por que não são pesados, irmãos? Se a gente olhar para o que manda a lei e o que Jesus determina, irmãos, as palavras de Jesus são muito mais firmes do que a lei, né, irmãos? Então, se a gente olhar para a lei pura, né, olhar para a lei escrita ali, os mandamentos ali, sem contar, né, sem contar o poder espiritual que está envolvido em tudo aquilo, né, irmãos, em tudo aquilo, o que Jesus ele determina, irmãos, é muito forte, é muito forte. Porém Jesus ele ajuda, ele dá um consolador, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda. E a lei dele, né, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não é para condenação. É para liberdade, é para salvação. E aí vem dizendo aqui, ó. Versículo 4, ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é, irmãos? A nossa fé. Então, aquele que tem fé, né, irmãos, ele vai conseguir vencer o mundo. Assim como Jesus, ele venceu o mundo. O príncipe desse mundo, ele lança dardos inflamados contra nós. E nós, com o escudo da fé, a gente consegue apagar os dardos inflamados do maligno. É versículo 5, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são quantos, irmãos? São um. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Lá em João 1 diz que no princípio era o verbo, né? A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, né, irmãos? E voltou para lá de novo, né? E versículo 8, ó. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em quantos, irmãos? Em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem, irmãos? Em seu Filho. Quem tem o Filho, tem o que, irmãos? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem o quê? A vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Irmãos, as pessoas elas têm um medo tão grande de concordar com o que Jesus disse, de concordar com o que os apóstolos disseram, cheios do Espírito Santo. Eles têm medo de blasfemar, né, irmãos? Tem medo de blasfemar. Ah, porque onde já se viu dizer que Jesus aboliu o Antigo Testamento, né? Onde já se viu dizer que quem deu a lei foi os anjos, né? Irmãos, a palavra é bem clara. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se para defender o Filho, né, irmãos? Se para defender o Filho, eu tenho que acreditar em tudo que ele disse, que os apóstolos disseram, eu vou defender o Filho, não é, irmãos? Essa é a missão, é defender o Filho. Eu creio nele, né, irmãos? Eu creio no Filho, em Jesus. Jesus é Deus. E pronto, acabou, né? Pronto, acabou. Versículo 14, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Olha que coisa, irmãos. Então ele diz, ó, que se... Versículo 14, né, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de quem, irmãos? A vontade dele, ele nos ouve. Então, bem entendido, né? Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Versículo 15, ó. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, então o que está dizendo aqui, irmãos? Que nós só pedimos o que é do agrado dele. Pronto, né? Sabemos que alcançamos os pedidos, as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado, né, irmãos? Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Quantos ídolos, irmãos, tem no mundo, né? Mas a verdade é, irmãos, que nós temos que defender Jesus. Defender a sua palavra, irmãos. Defender a nossa fé. Não importa o que nós temos que enfrentar, irmãos. Temos que enfrentar e defender a nossa fé. Porque se nós não defendermos a nossa fé, não defendermos o reino de Deus, irmãos, estamos perdidos. Porque naquele dia nós vamos ser cobrados disso. Né? Então um dia alguém me disse assim, né? Não, ninguém tem que defender Jesus, não. Ele é Deus, vai defender ele por quê? Ninguém tem que defender ele. Ninguém tem que defender o reino dele, não. Aí eu falei, tá, então o apóstolo Paulo estava errado, então. Porque ele foi posto para a defesa do evangelho. Ele defendia o evangelho, ele defendia o nome de Jesus. Então ele estava errado, né, irmãos? Lógico que temos que defender, irmãos, porque é todo mundo contra ele. É todo mundo contra a igreja de Cristo. É todo mundo contra as palavras de Jesus. Contra a nossa fé, irmãos. Então nós temos que defender, sim. Temos que defender. Então o reino de Jesus, né, irmãos, está estabelecido nesse mundo aqui, ó. E nós estamos juntos com um monte de gente que não quer saber de nada, irmãos. De Jesus. Só quer saber das coisas do mundo. Então nós temos que defender Jesus. Temos que defender a palavra. Na igreja, irmãos, igreja é lugar de prestar culto a Jesus. Vão aparecer muitos falsos profetas, vão aparecer muitos anticristo, vão aparecer muitos que não querem saber de nada, e nós temos que estar firmes. Temos que estar firmes para olhar e discernir bem tudo, irmãos. Vai entrar mulheres cheias de pombagira, vai entrar homens cheios de pombagira, vai entrar Zé Pilintra, vai entrar de tudo. Mas da forma que entrou, ou vai se tornar filho de Deus, ou vai sair pela mesma porta que entrou, irmãos. Né? Pela mesma porta que entrou. Porque a igreja é para isso. Igreja é para gerar filhos para Deus. Igreja, irmãos, é para transformar vidas. As pessoas têm que vir para a igreja para ser transformadas, para ser geradas de novo, irmãos. Não se tornar como um escriba, que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Não, as pessoas não podem ser como escribas. As pessoas têm que ser, irmãos, filhos de Deus. Tem que abolir mesmo da sua vida aquilo que não serve, né, irmãos? Tem que renunciar aquilo que não presta e ter uma nova vida. E aí o negócio flui, aí o negócio vai, irmãos. Né? A palavra diz aqui, João fala, né, que há pecados para a morte, e por esse eu digo que não ore, né, irmãos? Não digo que ore, né? Irmãos, nós oramos por todas as pessoas, mas nós temos que entender muito bem, irmãos, entender muito bem, discernir a vida da pessoa. Nós vamos orar, vamos interceder por ela, mas a gente tem discernimento, entendimento da verdade. A gente sabe quando a pessoa, ela quer se acertar diante de Deus, quando ela quer seguir adiante, ou quando ela não quer, irmãos, quando ela não quer. Então você ora, você intercede, chega uma hora que você entende, pera lá, a pessoa só está causando tumulto, tribulação, a pessoa só está dando trabalho e ela não quer mudar de vida. É isso que ele está dizendo, que ele tem que discernir isso daí. Então o pecado que ela comete é para a morte, ela está morrendo e vai morrer mesmo, não tem jeito, porque ela não quer se acertar. Então isso vai aparecer muito, irmãos. A gente sempre vai ter muita gente vai aparecer dessa forma aí. Né? Muito, né? E se a gente não toma cuidado, a gente se envolve, irmãos, e deixa se levar, e vai que vai. Quando pensa que não, irmãos, você pega uma pessoa que ela quer servir a Jesus, ela quer mudar a vida dela, é uma bênção. Quando você pega um que não quer mudar de vida, só quer causar tumulto, irmãos, aí vira baderna. E quanto mais a igreja cresce, pior fica, né? Pior fica. É dissensão, é confusão, é tudo isso. Então, o apóstolo João diz aqui, ó, versículo 20, né? Ó, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, irmãos, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E lá em Apocalipse, né, irmãos, quando o Espírito Santo fala às igrejas lá, né, as 7 igrejas, as igrejas ali vocês veem que tinha problema demais, irmãos. Mas Jesus, ele reconhece aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam ali, né, e ele consegue entender bem tudo, irmãos. Então, aquelas 7 igrejas ali, tinha aqueles que eram mornos, tinha aqueles que não se arrependiam, tinha aqueles que tinha perdido, deixado o primeiro amor, não é? Estava esfriando, tem de tudo ali. Então a gente pode ler as cartas, as 7 igrejas ali, e a gente pode entender muita coisa ali, irmãos. Muita coisa mesmo. Então, olha, é muito bom ali. E a gente vê o peso da responsabilidade que cada um de nós tem. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, de cuidar da igreja de Cristo, do reino dele, né, irmãos? Que está estabelecido aí. Então, até o dia da vinda dele, vai ser isso, irmãos. Vai ser dificuldade, vai ser luta, mas vai ser também vitórias, né, irmãos? Vitórias.
Porque a nossa vida não é só de luta, a nossa vida também é de conquistas, a nossa vida também é de alegria, né, irmãos? A gente vê um irmão que se firma, é uma alegria muito grande. A gente vê um que se perde, é uma tristeza muito grande. Mas a gente não se abala, a gente segue adiante. Segue adiante olhando para Jesus. Amém? Jesus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos orar.